O João é tão ótimo professor que ele coloca seus palestrantes para articular e responder com velocidade as aulas que ele nos deu, né? Improvisar uma palestra. E eu iria entrar com uma apresentação que, ao longo do curso da manhã, eu resolvi alterar. E cheguei à conclusão de dizer o seguinte: vou mostrar aos senhores a África, né? De forma que... Rodrigo, por favor. Dá para ir, Rodrigo? Porque muito se falou aqui, as autoridades, né, a parte africana, a parte brasileira, não se falou em África, a não ser o nosso ilustre embaixador Cordeiro, que falou da história de Tordesilhas, né? Eu acho que falta um pouco aos brasileiros de entender o que é a África com o Brasil. Eu uma vez perguntei a um usineiro, um dos maiores usineiros do Brasil, isto nasceu em Portugal, em 90 e pouco, onde fica o Museu Mundial do Açúcar. E ele me olhou e disse: não sei, no Brasil, o Brasil é o maior produtor, o maior exportador. Eu falei: não, fica na Ilha da Madeira, porque quando Portugal era a capital do Império, a Ilha da Madeira fazia parte do Império Português. Então também fazia sentido ter a capital, mesmo que a produção era no Brasil. Com isso, quero aqui para os brasileiros mostrar... Não, pode deixar lá primeiro. Desculpa. A África é o Brasil. É o Brasil no Centro-Oeste, é o Brasil no Sudeste, é o Brasil no Sul, é o Brasil no Norte. Ainda a República Democrática do Congo não foi descoberta, como a Amazônia também não foi descoberta. A República Democrática do Congo tem a segunda reserva natural do mundo. Eu vou trazer agora, na semana da Rio Óleo e Gás, a segunda conferência maior do petróleo do mundo, o ministro do hidrocarbureto da República Democrática do Congo. Petrobras, ministro, esquece. Vamos falar de integração cultural, ou seja, será que negro fala com negro, branco fala com branco? Isto ainda existe? Ainda existe a cota racial do negro de maior poder em África e do negro de menor poder de África? Aí está a primeira grande infraestrutura industrial e logística, que é a integração. Digo isto porque morei 26 anos na Europa, França, Inglaterra, Suíça, Portugal, Espanha, e digo com liberdade de conhecer os africanos na América do Sul, na América do Norte e na Europa, que é a tradicional casa-mãe. Todo brasileiro quer ir para Paris, para Londres, para Zurique. O africano não é diferente. Ninguém quer vir para Rio de Janeiro, minha cidade, ninguém quer vir para São Paulo, para o Rio Grande do Sul. Todo africano, como eu, todo mundo quer ir para Paris. Só que chegou em determinado momento, o Brasil identifica-se com a ligação do Oceano Atlântico, como foi dito aqui, e não com a separação. Angola toma essa iniciativa pelas suas relações e faz a ligação pelo cabo de fibra ótica. Será que esse cabo de fibra ótica não está no momento de nós, privados, ou nós, públicos, né, aqui presentes, as 5 irmãs, que aqui no Brasil carinhosamente chamamos Camargo Correia, Aldebrecht, OS, Mendes Júnior, Queiroz Galvão, todos presentes? Será que não é o primeiro momento de montarmos a primeira estrutura de um data center Brasil-África? Pelo menos para não olharem mais nossos e-mails por aí afora, né? Eu acho que aí está a grande fase da infraestrutura. E um outro tema, eu vou lidar com outro continente, estando num país continental. Em 2004, o país África do Sul,
assina, lembrando o que o ministro Samuel de Manhã falou, em 2004 participamos com a África do Sul a assinatura de uma cooperação com a Zona Franca de Manaus. E agora, ao início desse ano, estava eu em Moçambique, fui sabedor da Zona Franca Industrial de Moçambique. Ao conversar com o diretor-geral do IGEP, da empresa pública que gere a Zona Franca, falta a construção? Não, já está ok. E o know-how industrial? Vamos trazer o know-how alemão? Vou ter que ensinar o moçambicano a aprender alemão? Vou trazer o francês? O Brasil. Mas o Brasil tem quem? O Brasil tem a Zona Franca de Manaus, que em 2004 assina um acordo com a África do Sul que passa a fazer tudo que os senhores aqui africanos têm nos seus países. Eu conheço todos os 54 países, com todo respeito ao meu embaixador da Argélia, 55, né? Dentro desta linha, o modelo é europeu, que é o aço escovado, e o Brasil já está no modelo norte-americano, que é o plástico, que é o reciclado. Quando a Camargo Correia aqui fala da questão madeira, é porque já estamos a retornar a janela de madeira. A África pode manter pela sua história. Então, muitos geladeiras, televisores que os senhores compram em cada país dos senhores, com o CE, é produzido na Zona Franca de Manaus, no Brasil, por uma planta combinada de drawback com a África do Sul, que é revendida. Falamos em logística. Temos a cooperação com a federação, com a Zona Franca de Dubai, e eu sou o correspondente da coordenação da Zona Franca de Dubai. E conversando com o Maktoum, que é o primeiro-ministro do Emirados Árabes, agora na última visita dele ao Brasil, Luiz Carlos, vamos desenvolver a Zona Franca de Dubai. Por quê? Nós estamos hoje atendendo os móveis que são produzidos no Brasil, que estão sendo comprados pelos moçambicanos, que estão no Oriente, lá em Dubai. Ué, não pode, eu estou aqui do lado de Moçambique, estou do lado da Tanzânia, estou do lado da Somália. Por que eu, africano, tenho que ir a Dubai para comprar móveis produzidos no Brasil? E isto hoje é fato. Eu só vi até hoje uma empresa brasileira, com respeito às outras, que todas me merecem, e sempre irei apoiar toda a empresa brasileira, em todos os sentidos, no seu desenvolvimento nacional ou internacional, essa é a nossa posição. Mas a Camargo Correia tomou uma atitude similar à do BNDES. Foram as duas únicas empresas brasileiras que eu vi se internacionalizar em infraestrutura e logística. Por quê? Não a construtora. A construtora vende serviço. Olha, eu tenho 10 engenheiros, faço um contrato, e contrato quando estiverem locais ou do mundo inteiro, eu contrato e executo a obra. Mas ela comprou uma cimenteira chamada Simpor, que é o maior grupo produtor de cimento do mundo e que tem 2 minerações em Moçambique. Isto é, e eu lá estive 40 dias, vi o que a Camargo Correia está tendo de alegria e tristeza, como qualquer empresário tem. Eu tenho dor de barriga aqui no Brasil, também tenho alegrias. E não vai ser diferente na Tanzânia, não vai ser diferente no Zimbábue, não vai ser diferente no Egito ou em Marrocos. Eu vou para Marrocos porque é a plataforma turística. Lá eu vou ficar em Casablanca, maravilha. É o único lugar do mundo que as mulheres fazem turismo sozinhas, casadas. Então vou ter também de sabores. E eu vi de sabores que são coisas naturais da chegada do estrangeiro. Estamos ali, ao chegar no hotel que eu fiquei, o maior hotel da capital do país, imediatamente fui chamado pela diretoria do hotel, todos indianos. Só que ele está falando com um negro ou um crioulo brasileiro. Eu não vim da Suécia, a minha origem não é sueca nem holandesa. Então eu conheço a minha história e conheço a história que a maioria de muitos brancos do Brasil não conhecem por ter vivido 26 anos na Europa e ter me graduado em comércio exterior. Isto quer dizer logística. Eu dependo e quero o gás da Argélia. A Argélia tem determinada estrutura? Não. Tem ótimas infraestruturas similar à Europa. Eu tenho agora a construção da ferrovia do Burkina Faso até o Benin, ou até a Nigéria.
O Togo sai à frente e constrói com o grupo francês, pela sua relação melhor com a França, constrói 20 quilômetros de ferrovia financiado do bolso, privado, do grupo Bolloré. E aí hoje eu ouvi uma determinada empresa, me dá a liberdade de lembrar esse tema, falar para um dirigente do BNDES: olha, às vezes nós não vamos porque o custo do dinheiro é caro. Não, o custo do dinheiro é do negócio. E por isso que o Bradesco, o maior banco privado do Brasil, comprou uma empresa como a Cofap, que é de autopeça, porque ela analisou todas as propostas de financiamento do empresário brasileiro, chegou a um ponto de dizer: pô, não vou dar dinheiro. Como nós já vimos um dia no Brasil, o BNDES financiou obras no Brasil inteiro e nós vimos placas penduradas. Esta obra foi financiada pelo BNDES ou pelo Banco Mundial, um empresário com uma picape, um carro novo, e a obra lá por fazer cheia de mato. O Brasil se responsabilizou, criou responsabilidade, criou notoriedade, refez isso. Então, hoje, as nossas instituições, como o Petrobras e como o BNDES, que são a referência de base do governo e do próprio país, de todos nós cidadãos brasileiros, e as suas parceiras privadas, né, porque existem empresas privadas no Brasil que já não são mais empresas privadas, elas me pertencem, elas são instituições. Macamago Correia não pertence à sua diretoria, ela pertence ao Brasil. Qualquer brasileiro tem que defender pela sua envergadura. Uma OAS, uma história de uma Andrade Gutierrez, uma história de uma Queiroz Galvão, essas são empresas que a África terão que construir. Então, quando se fala em infraestrutura, se fala na infraestrutura e na logística humana, ou seja, falamos e sabemos que existe o voo Cabo Verde-Fortaleza. No Brasil inteiro, se perguntarmos qual é a capital de Cabo Verde, poucos brasileiros vão saber. Se perguntarmos quantos voos tem de Cabo Verde para o Brasil, ou de Fortaleza para Cabo Verde, poucas pessoas vão saber. A Agrícola Famosa, empresa do estado do Ceará, vai ao Senegal e faz um investimento de 10 milhões de euros em agricultura para plantar melão. O presidente da Emirate me liga e me pergunta: Luiz, o que aconteceu aí? Uma manga, fretaram Gana, empresários de Gana vieram no Brasil, compraram manga, Tome ou Aden, um avião inteiro da Emirate, levaram para a Gana, tiraram as caixas, cortaram, colocaram em Tapeware e usaram a sua preferência para a Inglaterra. Por que o país de origem francesa não pode de imediato usar essa logística Brasil? Eu não tenho mão de obra capacitada para projetos, mas eu tenho capacidade de agregar valor, de gerar emprego. Se hoje nós iniciarmos, existe um projeto com o país Moçambique, não estou aqui a colocar Moçambique como principal país, estou a colocar que é um último projeto importante para o que está se tratando aqui, e usando como referência para os senhores do Burundi, para os senhores de Camarões, para os senhores de Gana, para os senhores do Togo, para os senhores da Argélia, para os senhores da República do Congo, o Congo Brazzaville, parabenizar o embaixador mais uma vez pelo recém, uma semana no máximo, de inauguração do centro de capacitação feito pela Embrapa. Técnicos, engenheiros, professores, doutores da Embrapa fizeram a versão para o francês e já está na República do Congo, Brazzaville, foi inaugurado, viajaram tem uma semana, a capacitação na área agrícola, ou seja, a transferência de conhecimento do Brasil. Então, todos os países aqui de língua francesa que não têm essa informação, passo ela aos senhores aqui como contributo de logística, ou seja, o Brasil não avança porque o Brasil conhece a África. A África é uma cópia do Brasil. A África é o Brasil de ontem. Então, quando eu olho um africano, eu sei onde ele vai errar, eu sei onde ele vai acertar, onde ele vai me deixar feliz, onde ele vai me deixar triste, porque eu passei por esse processo. O dinheiro está à porta, mas eu não tenho dinheiro. O dinheiro está sobrando, mas existem pouco administrando.
o Brasil passou. Ano passado, tiramos 20 milhões de pessoas da linha da miséria. Isso representa a população de alguns países. Com isso, senhores, o Ceará, mais uma vez, sai à frente com a Trade Brasil Mix, que é uma empresa de logística, que é o principal ponto. Sem logística, não tem condições. Se eu for hoje a usina de cimento da Camargo Correia, eu escalo enquanto trader, eu compro toda a produção para trazer para o Brasil. É fato. Agora eu não tenho como entregar, eu vou pagar sobretaxa. Hoje, quando eu exporto frango para a Etiópia, lá do Rio Grande do Sul, um container, um contentor de frango, vai me custar, saindo do sudoeste brasileiro, ou Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, vai me custar $2.000. Se eu subir um pouco, vier a Bahia, Ceará, ou Fortaleza, ou Pernambuco, vai me custar $8.000. E com um detalhe, daqui vai a Antuérpia, vai a Roterdã, para fazer o transbordo para descer para a região sul da África. Então, o que nós temos que entender é esse saber local. O que é o saber local? É a África do Norte. O que é a África do Norte para o brasileiro? Ali, a cultura, na sua maioria, me respeito os cristãos e os islâmicos, os muçulmanos, é uma cultura que nós temos que implantar dentro do grande vizinho, que é o Oriente Médio, que é o muçulmano. Então, eu tenho que levar para lá uma indústria que tenha perfil para esse consumidor, porque senão eu não vou ter eficácia, ou não teria eficiência. Iremos ficar discutindo. O gás da Nigéria pode vir através desta ferrovia, chegar o tão sonhado gás da Argélia ao Brasil, né? Será que está se chegando o momento via África? A própria África está se desenvolvendo para chegar ao que o Brasil precisa? Será que aí é um caminho do Brasil com a África? Numa sequência, nós temos o Oeste Africano. 2 semanas no Brasil só se fala ebola. Eu já peguei 3 malárias na Amazônia, 2 paludismo em São Tomé e Príncipe. Estou aqui e vou continuar tomando meu uísque, né? E todo mundo já se fala em ebola. Ou seja, eu acho que tem cientista que inventou alguma fórmula, algum remédio para curar e já está lastreando na imprensa, porque a imprensa não vai lá, o repórter não vai no terreno, né? Então, nós brasileiros estamos preparados para o ebola, e digo aos senhores africanos, qualquer brasileiro, mas ebola, meu amigo, aqui no Brasil tem febre amarela, tem malária, vamos resolver os nossos problemas. Temos a Fiocruz para resolver todos esses problemas de enfermidades tropicais. Nesse oeste, temos o Níger, temos a Nigéria. Hoje, por exemplo, a CEDEAO, a Comunidade Econômica do Estado do Oeste Africano, na balança comercial com o Brasil, são $8 bilhões que exportam para o Brasil, e nós exportamos 4 bilhões. Ou seja, essa região africana de 15 países, 280 milhões de habitantes, ela tem um superávit de 2 a 4 bilhões de dólares a favor contra o Brasil. Então, há um momento oportuno nessa região. Já existe a logística, já existe o comércio. Essa é a grande incógnita do Brasil, por desconhecimento total. Só que o leste da África, como é o nosso Nordeste, o leste é o Nordeste, porque o Nordeste está em frente da África. Nós temos aqui em Pernambuco a empresa Manco, que é mexicana, ela montou uma planta no Porto de Suape, está todo mundo achando que é para o Nordeste, mas não é. O Slim, dono dela, falou, não, eu montei ela lá no Pernambuco, no Suape, para atender o mercado africano. Esse é o objetivo dele. Claro que a Asperbás, lá da região de Eunápolis, São Paulo, já montou na Guiné-Conakry, já está na Guiné-Bissau, já está produzindo, mas está sozinha. Então, são pontos que os senhores têm que entender a infraestrutura industrial e logística do Brasil e África. Ela começa a nascer. Se nós discutirmos os grandes projetos, exemplo, pegarmos o programa do PIDA, ele é o projeto para ser aqui, fica uma proposta aos senhores até amanhã, de lançarmos aqui a Carta de Fortaleza.
as empresas de médio e pequeno porte, com o apoio das instituições, o senhor secretário me permita aqui, da Federação das Indústrias, da própria FEComércio, enfim, vamos trazer todas as instituições e criarmos aqui a Carta de Fortaleza, que é o acordo empresarial, apoiado pelo institucional africano, pelo institucional brasileiro, para que tenhamos um conceito de implantação empresarial. Exemplo, a ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, financiou um estudo de um projeto de uma indústria de sucos lá em Moçambique. Quer dizer, automaticamente ela tem, está aqui o diretor do BNDES, conhece melhor do que eu a ABDI e o Ministério da Indústria e Comércio Exterior, ela tem mais de 40 bilhões de dólares de patrimônio, então não precisa ir no BNDES, se não tiver garantia, ela já financiou o estudo do projeto que ela mesmo financia, ou ela vai dar a garantia para financiar. O que faltou? Esse entendimento de infraestrutura e logístico entre o empresário brasileiro e o empresário moçambicano, porque os governos fizeram a sua parte. Então, eu penso que os senhores aqui levem essa mensagem da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, que a grande infraestrutura, a grande indústria e a grande logística está no casamento. No casamento, na infraestrutura, na indústria, na logística da nossa relação interpessoal. Senão, o Brasil não vai casar com a África. Quem lhe fala aqui, amanhã eu vou ouvir os chineses sorrindo porque ganhamos da Camargo Correia. Os caras, não falei para você que eu ia ganhar, que eles não tinham capacidade de ganhar de mim. Eu falei, tá bom, espero que o brasileiro volte. Primeiro tempo, está aqui o nosso vice-presidente, vai voltar. Então, é muito importante chamar a atenção para essa indústria, essa logística, essa infraestrutura, usando o projeto principal, que é o PIDA, do NEPAD. E essa região está de frente para a Índia e para a China. Aí está o BRICS. O BRICS, foi dito hoje de manhã, nós estamos reinventando a roda. Alguns não querem, o momento é político no Brasil, de eleições, né? Mas é um fato. O BRICS é a reinvenção da roda. Se alguém pegar o Tratado de Tordesilhas, como disse de manhã o embaixador Cordeiro, o BRICS é um Tratado de Tordesilhas Brasil-África, para o outro lado. Portugal empurrou um pouquinho para a esquerda e ganhou o Brasil. O Brasil está chegando um pouquinho para a direita, está ganhando a Índia e a China. E mais o Oriente Médio, que está dentro do BRICS e o leste europeu com a Rússia. Então, esse bloco, com esse bloco, nós temos que ter muita atenção, não a relação, eu vou aonde tem língua portuguesa. Pô, não quero estudar inglês nem francês. Tá bom, tem Timor-Leste lá na Ásia. Então, temos que olhar esses polos, né, que são, se nós falarmos hoje da soja, vamos fazer um acordo de cooperação com a Etiópia, vamos montar lá o beneficiamento na Etiópia, mandamos a soja para a Etiópia, beneficiamos e vendemos para o mercado asiático. Enquanto isso, capacitamos os irmãos etíopes e depois, sim, implantamos o plantio e produção. Então, são atos que podemos com essa região, que é uma região que está de frente para a Ásia. O leste, a África Central, né? Estamos a falar de quê? De Goiás. Estamos a falar de Minas Gerais. Ou seja, o pró-savana está similar. Em 1970, se eu não me engano, 1970, o Brasil assina com a Exim Japão e recebe o financiamento para a implantação do projeto agrícola. Aonde virou o Triângulo Mineiro, aonde virou Goiás, onde nós temos a soja, onde o sudoeste da Bahia puxa os americanos com a soja transgênica, na sequência cria no recôncavo baiano a produção de petróleo, que vai diversificar a matriz industrial do Nordeste brasileiro, a posição petrolífera do recôncavo baiano, que é uma matriz próxima a ser usada na África. Temos aí a menina dos olhos do Brasil, no meu ver, no empresariado privado, no meu dia a dia, para encerrar. Hoje, eu saio com um container para entregar na Tanzânia, eu pago portagem, né? Eu pago pedágio. Por quê? Eu saio com um navio do Oceano Atlântico, tenho que entrar no Oceano Índico, automaticamente eu mudei de rodovia, e essa sobretaxa dá vantagem a quem? A África do Sul. Eu saio daqui, descarrego na África do Sul, ela manda para o Moçambique, entrega, não tem sobretaxa marítima. Um container meu que custa
2.000 para entregar em Joanesburgo, ou em África do Sul, vai me custar 4, 5.000 para entregar no país vizinho, qual que seja ele, por ter saído do Oceano Atlântico para o Oceano Índico. Isto porque agora nós temos uma companhia, a Brasil Trade Mix, que fará essa logística. Se nós enchermos amanhã, botarmos aqui 4, 5, 6, 10 navios em Fortaleza, eles vão sair lotados porque a carga já existe. O que falta é o brasileiro e o africano entenderem essa infraestrutura, esse casamento logístico. E, com isso, senhores, eu quero agradecer, né, a todos. Minha palestra seria amanhã de manhã, o João me pediu para ter o prazer de participar dessa mesa, né, e mais uma vez eu tive uma aula aqui de uma coisa que é encantadora a todos, que se chama sustentabilidade, que a nós brasileiros e a nós africanos, nós ficamos com medo dessa palavra. Leva essa palavra para a Alemanha, leva para a Suíça, porque eu tenho que tirar umas arvorezinhas, eu preciso cortar umas madeiras, preciso tirar ouro, né? O NEPAD precisa abrir as ferrovias, né? Quando vê o diretor de sustentabilidade, todo diretor de produção já começa a tremer, né? Mas é uma coisa que temos que, e somos felizes por uma empresa como essa, nos dá o prazer de entender, de aprender, quer dizer, antes, né, de acontecer os lapsos, né, já temos aqui essa informação plena. E dizer a todos que tenhamos um bom fórum, e reforço aqui a chamada Carta de Fortaleza, olhando, por exemplo, e o que precisarem da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, da Confederação Nacional das Indústrias, da Confederação Nacional do Comércio, nós somos 3.300.000 empresas ligadas a nós indiretamente e junto à Federação das Câmaras de Comércio Exterior. Ou seja, se hoje fecharmos até quarta-feira, até sexta-feira, fica aqui essa proposta. Eu encabeço, tomo aqui a liberdade, o senhor vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, nós vamos junto a Camargo Correia, nós vamos junto ao AES, vamos junto a Queiroz Galvão, junto a Andrade Gutierrez, junto ao governo federal, junto a todas as esferas, dizer, olha, as empresas que fornecem para elas aqui, que são as pequenas e as médias, nós somos 80% do emprego desse país, são as pequenas e médias empresas. Nós vamos junto a eles para criar um programa de transferência de conhecimento dos seus fornecedores pequenos e médios. Um pequeno no Brasil, ele é pequeno Brasil, mas um pequeno aqui que produz esse suporte, ele produz numa região de 10 milhões de habitantes. Ele é pequeno no Brasil, mas no internacional ele é grande. Então isso tem que ser pensado, com a palavra não confundir com a operação. Né? São duas coisas distintas. Eu pequeno no Brasil, eu produzo hoje o cacau irrigado, primeiro do mundo, com tecnologia de Israel, aqui no Nordeste, plantado pela agrícola famosa. Eu hoje produzo cacau irrigado. Ah, é pequeno. Comparado ao mundo, ele é um grande projeto que pode ser transferido. Então, nós vamos junto às empresas brasileiras. Hoje, falou-se nas estrangeiras que aqui estão. Se eu hoje for na Shell do Brasil, na British Petroleum, ou na Total, ou enfim, qualquer empresa estrangeira que está aqui, ela tem um processo nacional. O gerente pode não ser a nível de diretoria, ou diretor financeiro, presidente, ninguém vai abrir mão, vai colocar o seu Patrício. Mas, a nível de gerência, é um cidadão brasileiro. A empresa angolana Sonangol aprendeu com a Petrobras. Eu participei com o presidente da Petrobras no trazer do gerente da Sonangol quando era um escritóriozinho. Eu ainda tinha cabelo e era preto o cabelo. Hoje, a Sonangol tem aqui no Brasil, já está produzindo petróleo no Brasil, comprou esta ficha. É dona de uma empresa de petróleo no Brasil. Então, ou seja, esses são processos que já aconteceram porque as empresas casaram. E aí nós podemos usar essa experiência, propor aqui esse casamento, aproveitando a proposta logística, que já temos esse apoio, né? Por isso estamos aqui, e não vou mais tomar o tempo dos senhores, e agradecer e parabenizar ao João Bosco por esse evento, e principalmente aos colaboradores, porque quem participa e sabe a dificuldade de realizar um evento desse sem os patrocinadores, sem os parceiros, sem, é claro, sem as empresas. Aqui estamos
fazendo o quê? Uma sala de reunião. Então, as empresas que participam, que se expõem, né, que chega, é vender, é business. O país, a parte pública, não tira, não bota fatura, mas a parte privada põe, mas a parte pública sugere, impõe, induz, ou dá a instrução. E depois ela tem o retorno de quê? Dos tributos, dos impostos. Então, há sempre um casamento. Nós devemos ser um pouco mais adultos, objetivos, nesse casamento Brasil-África. Né? O embaixador Cordeiro, com a sua experiência, nós temos uma vantagem, no caso África, que os senhores não estão a perceber. O Oriente Médio, nós chegamos em Burundi, a plataforma de Burundi ou Botsuana, ela é hoje vinda do Oriente Médio, da Javisa, que é do Mactum, que veio aqui e ofereceu 13 bilhões de dólares, colocou à disposição no mercado brasileiro. Então vamos pegar esse dinheiro, vamos investir em África, porque ele precisa consumir. Senhores, muito obrigado, uma boa tarde. Desculpa aí